Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo Renascimento e o Humanismo, com destaque para a expansão do Renascimento na Europa. Como dito no nosso encontro anterior, que falava desse pioneirismo da Itália, desse pioneirismo da Península Itália, onde floresceu, onde se iniciou o Renascimento cultural na Europa, né? Então é a partir da Itália que o Renascimento vai se expandir para outras partes da Europa, né? Essas obras, as obras literárias produzidas no território da Península Itálica, muito se deve ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg, né? Gutenberg veio de 1400 a 1468, desenvolveu o processo de produção, né, de impressão, né? Então, uma vez que Gutenberg desenvolve, aperfeiçoa a imprensa, isso vai permitir com que a impressão de textos se dê num espaço mais curto de tempo, né? Então, se produz mais obras, se imprime mais textos em menor tempo do que se fazia anteriormente ao aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg. Então, isso vai favorecer com que o movimento renascentista se expanda para além da Península Itálica, certo? Então, com essa expansão, com o desenvolvimento da imprensa e com a divulgação dessas obras, então, grandes nomes do Renascimento vão ganhar destaque, mas em outras partes da Europa que não a Península Itálica, né? Então, artistas renascentistas desse período vão se destacar em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Holanda. Então, esses países também vão mostrar artistas excepcionais para a humanidade, né? Então, isso se dá a partir, essa expansão se dá a partir da Península Itálica, muito por conta do desenvolvimento da imprensa, que fez com que as obras fossem impressas, produzidas e divulgadas numa velocidade bem maior do que acontecia anteriormente a esse período, certo? Como dito, a partir da Itália, esse movimento ele vai se expandir pela Europa, né, e vai se destacar em países como já citamos, né? Então, por exemplo, quem são esses artistas que se destacaram nesses países que nós acabamos de citar? Em Portugal. Em Portugal, quem se destacou na literatura principalmente foi Luís Vaz de Camões, que viveu de 1524 a 1580. Luís Vaz de Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa, ou seja, viveu no século XVI, mas até hoje é considerado o maior poeta da língua portuguesa. A sua obra-prima é chamada de Os Lusíadas, né? E nessa obra, Luís Vaz de Camões ele vai narrar a história de Portugal, desde as suas origens, né, até a epopeia dos descobrimentos marítimos, a partir da viagem de Vasco da Gama, né? Então, Os Lusíadas, essa obra épica, essa obra também atemporal, ela vai narrar exatamente, vai homenagear o povo português, o surgimento de Portugal enquanto nação, assim como as aventuras propiciadas pelos descobrimentos marítimos, que os portugueses foram pioneiros, foram os primeiros europeus a se lançar ao mar, né? Então isso está narrado na obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Então Luís Vaz de Camões é o grande
artista e se destaca em Portugal nesse movimento renascentista, certo? Na Espanha, quem vai se destacar é Miguel de Cervantes, né? Miguel de Cervantes ele viveu de 1547 a 1616. A sua obra clássica a obra é Don Quixote de La Mancha. Então, essa obra desse extraordinário autor espanhol que vai se destacar é essa obra, Don Quixote de La Mancha, também no gênero literário. Nessa obra, Miguel de Cervantes, ele satiriza, de uma certa forma, ele critica os ideais da cavalaria medieval, esse período anterior ao movimento, né? Dentre os quais os principais personagens da sua obra é Don Quixote. E quem era Don Quixote? Era um nobre sonhador que queria, de uma certa forma, reviver as glórias dos cavaleiros medievais, né? Do outro lado tem o outro personagem, é seu escudeiro, Sancho Panza, né? Que só pensa em dormir, comer bem, além de possuir um senso prático. Então, o que Miguel de Cervantes quer dizer, trazer com a sua obra? Ele quer criticar esse modelo medieval, baseado nas cavalarias, na propriedade rural, enfim. Por outro lado, ele também critica esse modelo do personagem dessa nova fase que se instala na Europa, desse novo grupo social que se instala na Europa, que no caso é a burguesia. Então, enquanto Don Quixote representa um personagem do antigo período, que era a Idade Média, Sancho Panza, ele representa esse novo grupo social que está surgindo, está se fortalecendo na Europa, que é a burguesia. Mas ele critica tanto um quanto o outro. Então, ao mesmo tempo que ele vai ironizar, ele vai criticar os ideais da cavalaria medieval, que é cultivado pelo seu personagem Don Quixote, ele também vai criticar o modo de vida burguês representado na figura do Sancho Panza. Então, Miguel de Cervantes, a gente percebe que essas obras, elas um rompimento, essas obras do Renascimento, seja a partir da Itália, seja nesse processo de expansão para além da Itália, eles se preocupam em romper com essa mentalidade medieval e construir uma nova mentalidade, que é a mentalidade da modernidade, é a mentalidade da idade moderna. Essa idade vai se instalar na Europa, e vai se expandir para além da Europa. Então, Miguel de Cervantes já faz essa crítica na sua obra. Na Holanda, quem vai se destacar é Erasmo de Roterdã, né, que viveu de 1466 a 1536. Né? Erasmo de Roterdã é um humanista que escreveu a obra chamada Elogios da Loucura. Né? E nessa obra ele vai criticar os abusos e desvios das autoridades eclesiásticas, das autoridades da igreja. Veja bem, como já dito, esse movimento, as obras desse movimento, criadas nesse movimento, obras que vai criticar o modelo de vida baseado nesse modelo de vida da Idade Média. São as obras que se apresentam como uma forma de rompimento entre esses dois modelos, esse modelo que está cessando, esse modelo e esse novo modelo que se cria. Ao mesmo tempo que essas obras elas rompem com o modelo medieval, né, elas apresentam um novo modelo, que é o modelo da modernidade. Então, Erasmo de Roterdã, no momento que ele critica a postura das autoridades da igreja, esses desvios, esses abusos que muito era cometido pelas autoridades da igreja, ele está dizendo que esse modelo, né, não serve mais para a humanidade, ou não serve mais para a Europa. Que a partir da lei estão apresentando um novo modelo de mundo, uma nova visão de mundo, como já dito, para a Europa. Né? E essa nova visão de mundo é muito bem centrada, concentrada na figura do homem. Certo?
Além de Erasmo de Roterdã, vai se destacar também lá na Holanda, Hubert, né? Viveu de 1364 a 1426, e o seu irmão Jan van Eyck, viveu de 1390 a 1441. Esses irmãos, eles vão se destacar no gênero das artes plásticas, na pintura. E por que eles vão se destacar? Porque eles vão inventar a técnica da pintura a óleo, né? Foram eles que inventaram essa técnica da pintura a óleo, né? E isso está presente até os dias atuais, né? Então foi inventado lá no século XV, né? Mas se permanece até os dias atuais, né? Eles também foram notabilizados, os irmãos foram notabilizados por ser grandes retratistas da burguesia, ou seja, reproduziam a figura da burguesia através de retratos de grandes produções. Então, mas o que marca os irmãos, esses dois irmãos, é o fato de terem inventado a técnica da pintura em óleo. E na Inglaterra, quem vai se destacar na Inglaterra é o William Shakespeare, né, que viveu de 1564 a 1616. O William Shakespeare é um poeta e dramaturgo, né, e vai se notabilizar como um dos maiores autores de peças teatrais da história. Mas não é só da história inglesa, não é só da história da Inglaterra. O William Shakespeare é talvez o maior produtor, criador de peças teatrais da história da humanidade, né? Entre as suas obras destacam-se os dramas históricos, a exemplo de Ricardo II e Antônio e Cleópatra, né? Comédias como Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza, dramas românticos e trágicos, por exemplo, como a exemplo de Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, né? Então, as obras de William Shakespeare são tão importantes, são tão importantes e já foram adaptadas para o cinema, para a televisão, e levantam as discussões até os dias de hoje. As obras são extremamente atuais. Muitas das suas obras retratam aspectos da vida dos dias de hoje, né? Então, o William Shakespeare, ele, apesar de ter vivido no século XVI, a maior parte da vida no século XVI, ele permanece vivo com a sua obra, porque a sua obra, a obra dele é atemporal, ou seja, a obra do William Shakespeare não permaneceu no seu tempo, no tempo que ele viveu, né? Permanece bastante atual. Para além da literatura e da pintura, né, nesse processo de expansão do Renascimento pela Europa, a ciência também vai se destacar, a ciência também vai ganhar destaque. Então, ao longo dos séculos XV e XVI, a ciência europeia vai passar por diversos aspectos, né, de renovação, aspectos que vai impulsionar e renovar a ciência europeia. Então, nesse período vai surgir um número expressivo de pesquisadores, né, e esses pesquisadores, como dito, eles vão valorizar a razão e a experimentação, ou seja, eles vão procurar explicar, examinar aspectos da natureza e da sociedade a partir da racionalidade, a partir da razão, e não mais explicar pela visão teocêntrica, a partir dessa visão divina, né? Então, a ciência também vai ganhar esse impulso nesse período, né? Então, alguns cientistas desse período vão se destacar, né, durante o Renascimento, e nós trouxemos alguns deles, são muitos, mas nós trouxemos alguns que nós consideramos importantes. A exemplo do médico e teólogo espanhol Miguel de Servet,
Ele viveu no século XVI, mais precisamente do ano de 1511 a 1553. Né? Miguel de Servete, ele vai descrever, pioneiramente, ele é o pioneiro, o funcionamento da circulação do sangue. Né? Então, Miguel de Servete que vai descrever a circulação, o funcionamento da circulação do sangue nos pulmões, né? Quando ele desenvolve estudos sobre o corpo humano por meio da dissecação dos cavalos. Então, Miguel de Servete que vai propor para a humanidade esse método da dissecação de cadáveres. Né? E o que é isso? Estudar o corpo humano a partir do corte, da examinação mais precisa, minuciosa de cada órgão do ser humano, a partir da dissecação, dos cortes do corpo, analisar. E ele propôs para a humanidade essa questão do funcionamento da circulação sanguínea, circulação do sangue nos pulmões. É Miguel de Servete, um médico espanhol, que vai fazer isso. Né? Obviamente que nós estamos vivendo num tempo que a igreja tem uma forte influência na sociedade, e por conta da sua prática de dissecação de cadáveres, assim como o seu posicionamento religioso, Miguel de Servete ele vai ser perseguido, né, pelas autoridades religiosas, pelas autoridades cristãs, né, mais precisamente autoridades da Igreja Católica, assim como do movimento protestante. Né. Miguel de Servete ele vai ser preso na cidade de Genebra, na Suíça, e vai ser queimado vivo por ordem do governo calvinista instalado na cidade de Genebra. Então, nesse período era muito perigoso essas ideias que contrapunham, né, que faziam oposição a esse pensamento religioso. Então, Miguel de Servete ele trouxe uma contribuição muito importante para a humanidade, porque a partir daí ele conseguiu mostrar o funcionamento da circulação do sangue, né, a partir da técnica da dissecação de cadáver. Por outro lado, ele pagou com sua própria vida, porque para a autoridade religiosa isso era heresia, né, isso ia contra os valores da igreja, enfim. Então, no campo da ciência, Miguel de Servete é esse homem que vai se destacar e vai deixar um grande legado para a humanidade no campo principalmente da medicina, certo? Um outro cientista que vai se destacar nesse período, um outro cientista dessa época, foi o cientista Nicolau Copérnico. Então, Nicolau Copérnico é um cientista que viveu do ano de 1473 a 1543. Né? Ele foi um astrônomo, físico e matemático, onde hoje é a Polônia. Então, ele é um cientista polonês. Nicolau Copérnico ele foi um dos autores de uma das teorias mais brilhantes que a humanidade já viu, né? Que é a teoria do heliocentrismo. Então, segundo essa teoria, a Terra e os demais planetas movem-se em torno do Sol. A teoria antes do heliocentrismo dizia o contrário, né? E todos os outros planetas, corpos celestes, se moviam em torno da Terra, né? Então, Nicolau Copérnico ele vai refutar, ele vai contrapor essa ideia dos doutores da Igreja, né? Quando ele propõe a teoria do heliocentrismo, né? Colocando o Sol como centro do universo. Então, em sua obra, da Revolução das Esferas Celestes, então, Nicolau Copérnico ele vai refutar essa teoria do geocentrismo. E que teoria é essa? É a teoria que concebe a Terra como centro fixo, em torno do qual giram os demais corpos celestes. Então, ele vai refutar, ele vai contrapor, quando eu falo refutar, ele vai desmentir, né? Ele vai dizer que essa teoria não é a teoria certa, e que ele apresenta uma nova teoria, né? Que no caso é o heliocentrismo, né? Então, como aconteceu com Miguel de Servete, nós vivemos num tempo que a influência da igreja é
é muito grande. Então, ideias como essa são extremamente polêmicas, né? E uma vez que Nicolau Copérnico apresenta essa teoria, isso vai provocar a reação das pessoas e muito em particular, especialmente a reação dos religiosos, certo? E por que isso? Porque a teoria heliocêntrica ela vai contrariar passagens da Bíblia, né? E na Bíblia, em passagens bíblicas, indicava que o movimento do Sol era em volta da Terra. Ele diz que é o contrário. Então isso vai gerar um certo descontentamento entre os doutores da Igreja. Mas não é Nicolau Copérnico que vai de fato comprovar essa teoria. A sua teoria vai ser comprovada por um outro cientista, né? Então, posteriormente, após Nicolau Copérnico ter apresentado sua teoria, Galileu Galilei, né, que viveu de 1564 a 1642, examinando essa teoria de Copérnico, ele vai comprovar a teoria do heliocentrismo proposta por Nicolau Copérnico. Então, e como vai se dar isso? Por meio de um telescópio que o próprio Galileu Galilei inventou, né, ele vai verificar que a Terra era só mais um astro dentre tantos outros que existiam no universo, né? Então ele percebeu a partir desse telescópio que a Terra era mais um entre milhões de astros e existiam na Terra, né? Ele vai concluir, o Galileu Galilei vai concluir que a Terra efetuava 12 movimentos, um em torno de si mesma e o outro ao redor do Sol, né? E como dito, a Igreja nesse período ela defendia uma outra teoria, a teoria do geocentrismo, tendo a Terra como centro, em que todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra. E Nicolau Copérnico, a partir da sua observação, ele vai dizer que não, que é os outros corpos que giram em torno do Sol, né? Isso também vai gerar revolta por parte dos doutores da Igreja. E por defender a teoria heliocêntrica, a teoria do heliocentrismo, Galileu vai ser julgado por um tribunal da Inquisição da Igreja Católica, né? E para se livrar da pena de morte, que era muito comum nesse período do qual nós estamos falando, nesse período que o Renascimento estava vigorando, né? E para se livrar da pena de morte, Galileu Galilei ele vai ter que se desfazer, vai ter que negar publicamente as suas convicções, né? Então, ele vai dizer, ele vai desmentir, vai negar as suas convicções científicas, as suas descobertas, por conta de não ser condenado à morte, certo? Galileu Galilei, ele é um cientista da Renascença, desse movimento, é considerado um dos mais brilhantes cientistas da humanidade, né? Não só do seu tempo, mas é um cientista considerado um dos maiores cientistas de toda a história da humanidade, desde que o mundo se concebeu, né? Ele é considerado o pai, o fundador, o criador da física moderna. Galileu Galilei que vai descobrir o satélite de Júpiter, os anéis de Saturno, né? Isso nós estamos falando do século, XVI e XVII. Então, com pouca tecnologia, né, se comparados com a tecnologia de hoje, ele foi capaz de descobrir os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno. Assim, e a partir de experimentos também, ele quem vai propor que a velocidade da luz é superior à velocidade do som, né? Então, o Galileu Galilei, ele vai fazer esse experimento na intenção de comprovar que
a velocidade da luz é superior à velocidade do som, certo? Então, nesse período da Renascença, do Renascimento, a ciência também vai se destacar. E nós trouxemos esses cientistas, né, que muito contribuíram para a história da ciência mundial. O Miguel de Servete, a partir da técnica da dissecação dos cadáveres, Nicolau Copérnico, quando desenvolve a teoria do heliocentrismo, e Galileu Galilei, que comprova a teoria de Copérnico, além de outras contribuições no campo da ciência. Pois bem, então esse é o nosso encontro de hoje, essa é a nossa terceira videoaula sobre Renascimento e Humanismo, né, destacando nessa terceira aula a expansão do movimento renascentista pela Europa, um destaque para artistas lusitanos, no caso de Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, enfim. E por fim, falando desses cientistas brilhantes e muito contribuíram, deixando contribuições e um legado muito grande para a história da humanidade. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.